Legal. Então a gente já viu o motivo pelo qual isto acaba sendo isso, né? A gente viu que aumentar expoente tem a ver com multiplicar e, portanto, diminuir o expoente tem a ver com dividir, né? Então, 8 a menos 2 acaba sendo dividir por 8 duas vezes. Mas ainda tem uma coisa importante para a gente ver, né? Será que esse negócio aqui é só uma picuinha? Será que alguém inventou esse negócio e ele não serve para nada e a gente aprende ele por motivo nenhum? Bem, nesse caso, não é assim. Nesse caso, a gente está aprendendo uma coisa que de fato é útil, uma coisa que de fato ajuda a gente a pensar. Olha só. Tem aqui o exemplo das bactérias, né? O copo de leite cheio de bactérias e as bactérias se reproduzindo numa velocidade alarmante a cada hora, multiplicando por 8 a cada hora. Se a gente olhar para esse exemplo, sei lá, suponha que eu acabei de tirar um copo de leite da geladeira e no copo tem umas 200.000 bactérias. Esse número a gente pesquisou e é tipo isso mesmo. 200.000 bactérias num copinho de leite de 200 ml. Bom, a gente sabe como é que essa quantidade de bactérias vai evoluir no futuro, né? A gente está vendo aqui que elas vão o enunciado está dizendo que elas vão se reproduzir várias e várias vezes e quando se passar uma hora, para cada bactéria aqui, vamos ter 8, né? Então, para cada uma dessas 200.000, para cada uma dessas 200.000, nós vamos ter 8, né? E na hora 2, bom, na hora 2, para cada uma dessas 200.000 vezes 8, a gente vai ter 8, certo? Então, pego a quantidade da hora anterior. Para cada uma dessas, eu tenho 8. Então, eu vou pegar essa quantidade e multiplicar por 8 de novo. Tá? Só para a gente ter uma noção. Isso daqui é tipo 1,6 milhões. E isso daqui é tipo 13 milhões. Então, bom, tem uma quantidade grande de bactérias aí. É melhor a gente não continuar, porque se a gente continuar, daqui a pouco vai ter mais bactéria do que leite. Né? Legal. Mas nós estamos falando de expoentes negativos. Então, a gente vai tentar ver esse processo não para frente, como a gente está fazendo aqui, mas para trás. Como assim para trás? Sei lá, suponha que você foi lá no mercado, comprou o leite, e aí você demorou uma hora para chegar em casa, né? Então, o leite no mercado está aí numa hora menos 1, em algum sentido. Uma hora antes da hora que a gente chamou de 0, né? Como é que eu sei quantas bactérias tinha lá no mercado? Bom, as bactérias do mercado tiveram uma hora para se reproduzir e acabaram se multiplicando por 8, né? Então, para eu descobrir quanto era aqui, eu vou ter que desfazer essa multiplicação. Eu vou ter que dividir por 8, certo? E aí eu acabo chegando num número bem mais reconfortante. Aí. Eu acabo chegando em 25.000 bactérias, só 25.000 bactérias, no meu copo de leite. E aqui, aquele papo de ir para frente multiplicando e ir para trás dividindo, passa a ser um pouco mais concreto, né? Tipo, ir para frente multiplicando é o efeito da reprodução das bactérias. E ir para trás dividindo é meio que desfazer essa reprodução. É meio que voltar para antes dessa reprodução e ver quanto tinha. Legal. Vamos dar uma olhada como é que esses números aqui ficam naquela nossa fórmula que a gente tinha bolado, né? A gente tinha pensado que na hora n, o copo teria B vezes 8n bactérias, né? Teria a quantidade de bactérias inicial multiplicada por 8 n vezes, multiplicada por 8 para cada hora que se passou. Né? Essa fórmula aqui está se comportando muito bem aqui, né? Meio que a gente já tinha pensado nisso antes, sei lá. Aqui na hora 1, você tem B vezes 8. Quantidade inicial de bactérias multiplicada por 8 uma vez só. E aqui na hora 2, você tem a quantidade inicial de bactérias que já foi multiplicada por 8 duas vezes, que já sofreu
2 horas completas de reprodução, né? Mas o legal é que com a nossa linguagem aí dos expoentes 0 e dos expoentes menos 1, a gente vai conseguir usar essa mesma fórmula para esses instantes aqui, né? Ó, se eu pegar essa fórmula e botar no zero, eu fico com b vezes 8 a 0, que é igual a b vezes 1, né? Porque 8, qualquer número a 0 é 1, que é igual a b, né? Então, o expoente 0 está casando bastante bem com o nosso exemplo. E se eu pegar essa fórmula e colocar o expoente menos 1, também vai funcionar. Ó, b elevado a menos 1 é b vezes 1 oitavo, que é a mesma coisa que 1 oitavo de b, né? b dividido por 8. E essa é a coisa legal, esse é o motivo pelo qual alguém se deu ao trabalho de inventar expoentes negativos e expoente zero, né? Sei lá, com os expoentes positivos, a gente conseguia descrever o processo para frente. A gente conseguia estudar como é que a quantidade de bactérias no leite ia aumentar com o passar do tempo. A hora 1, a hora 2, a hora 3. E agora, com os expoentes negativos, a gente consegue estudar o passado do processo. As coisas que aconteceram antes do momento atual. A hora menos 1, quando o leite estava no supermercado, e de repente a hora menos 2, quando o leite estava na fazenda, sabe? Então, a gente consegue estudar o passado do processo. E a gente consegue estudar o passado usando exatamente a mesma fórmula que a gente tinha para o futuro, né? O processo inteiro acaba ficando descrito por essa fórmula aqui. Então, é por isso que alguém inventou o expoente menos 1 e o expoente 0.